Você imagina o extravagante desfile vermelho na Praça Vermelha, com tanques reluzentes e mísseis hipersônicos unindo no céu? Mas e se isso fosse apenas uma ilusão, paga com bilhões para esconder o caos interno? Prepare-se para um choque. Um vídeo viral que surgiu online destrói a imagem de força russa em segundos. Assistindo a isso, você pergunta se aqueles soldados bêbados tropeçando na lama são reais ou uma piada cruel. Literalmente fisicamente impossíveis de estar ali, gritando contratos forçados enquanto balbuciam bobagens sobre perigo, comédias inadequadas e ideais perdidos. Por que eu preciso desse papel ridículo? Ele diz, suando frio, o cheiro de vodka barata preenchendo o ar, toques nos ossos gelados pela frente de batalha. É um novo dogma, beber para sobreviver, enquanto generais russos espalham esse veneno do solo ucraniano aos rincões mais miseráveis. Esses homens, desprezados e viciados, importam menos do que lixo, infectando o corpo militar como um vírus letal. Hoje mergulhamos no colapso fatal entre exército russo e alcoolismo. E há mais, evidências de bêbados sabotando unidades, desertores clamando contra comandantes cruéis, e agora, até mulheres forçadas ao ataque. O fundo do poço de um império. Esse é o estado de uma nação ao apagar, onde a propaganda encontra seu fim sujo na realidade. Vamos adiante para o lado das elites, as forças aerotransportadas russas, conhecidas como VDV, sempre vistas como lendárias, recebendo o melhor treino e equipamento. Elas são o orgulho de Putin e do Kremlin, o símbolo de superioridade. Mas olhe para o 180º Regimento de Assalto no fronte de Zaporíjia e veja a queda. Relatórios da resistência ucraniana e inteligência industrial revelam que virou um centro de reabilitação, ou melhor, de alcoolismo, não uma unidade militar. Acorde para os fatos. Relatórios diários mostram consumo médio de álcool por soldado de 24 gramas, normalizado, tão comum que a sobriedade virou luxo. Esse moral booster de 100 gramas virou padrão, com bêbados preferindo aguardente ruim a balas ucranianas. Imagine você na frente, enfrentando drones sofisticados MQ-9 Reaper, e seu treino é tão fraco que você desaba, bebendo vodka caseira ou álcool industrial puro, sentindo o gosto amargo queimando a garganta. O problema não é só o embriaguez, é que essa multidão bêbada sabota tudo. Soldados russos embriagados dormindo durante guardas noturnas, expõem o flanco a infiltrações ucranianas. Sem disciplina, eles gritam, gesticulam freneticamente, acendendo lanternas à noite, sinalizando para a artilharia inimiga. Ali, atirem em nós, diz um deles, enquanto delírios por álcool os fazem atirar uns nos outros ou perder posições escuras e enlameadas. Onde estão os oficiais rigorosos? Até eles participam do ciclo vicioso. Bêbados não questionam missões suicidas, fáceis de enviar como esquadrões de condenados contra trincheiras ucranianas. Mas isso virou desastre operacional com fracassos tomando conta. O estado do exército de Putin, a elite aerotransportada, é esse circo alcoólico. E quando o alcoolismo infecta um exército, ele apodrece de dentro. É exatamente isso no russo agora, abrangendo apenas 10% das forças totais na Ucrânia. Reflita, 1 em cada 10 soldados abandona armas e foge. 25 mil desertores só do Distrito Militar Central. Não só praças, oficiais vão embora também levando equipamentos. Segundo inteligência ucraniana, o motivo principal é condições insuportáveis, enviados à linha de frente sem munição, abandonados à morte. Um relatório da Medusa cita o soldado Sergei Golsikov gritando no tribunal: fomos para missões com quase nada de munição, sem coordenação. Punição? 8 anos de prisão. Defensores dos direitos humanos como Ivan Chuvili o resumem: para o Ministério da Defesa, as pessoas são lixo. Soldados preferem prisão a morrer, ou se escondem nas florestas densas e mornas. Mas o Kremlin usa métodos medievais para parar essas fugas. Em vez de tribunais, comandantes aplicam justiça própria. Uma ligação interceptada pela inteligência ucraniana RUR mostra a brutalidade. Logo receberemos um soldado com pernas quebradas, braços quebrados, jogado como isca para os ucranianos. Imagine, seu exército quebra pernas dos próprios homens, devolve-os como alvo vivo. A maioria dos desertores vai a buracos chamados fossas famintos, espancados até o osso, depois forçados a ataques suicidas. Isso não é rigor, lembra execuções de gangues criminosas. O alcoolismo dissolve o exército, deserções o derretem, milhares morrem, milhares mutilados, dezenas de milhares fogem. Então, Putin, como o Kremlin preenche esse abismo humano? Esvaziaram prisões, não bastou. Esgotaram regiões pobres, insuficiente. Agora vêm as mulheres russas,
não na retaguarda, mas na frente em ataques. Relatórios recentes do fronte de Pokrovsk revelam o desespero final. Segundo a ETAs Partisans, o 56º Regimento Motorizado de Fuzileiros formou unidades femininas de assalto para compensar perdas pesadas, mandadas devido à falta de soldados contratados e mercenários, não só como equipes de assalto, mas infiltradoras. Plano sinistro. Falha o ataque? Vistam civis, misturem-se aos locais, espiem posições ucranianas, tornando-as alvos diretos da guerra. Comando russo as envia à morte certa numa viagem só de ida. O relatório de Aetas arrepia. Não há volta para essas mulheres, vidas pendendo da piedade dos chefes. Agora o panorama amplo. De um lado bêbados não aguentam, clamando engano com vozes roucas e olhos vermelhos. Do outro, chefes quebram pernas dos próprios soldados, jogam em fossas frias. De um lado, unidades elite atirando entre si por álcool. Do outro, equipes femininas enviadas por falta de homens. A guerra de Vladimir Putin destruiu cidades ucranianas e legendas, honra e futuro do exército russo. Vitórias gritadas em propaganda, mas no chão. Choros de soldados atolados em lama, pernas quebradas, suicidando-se, fugindo. 50.000 desertores não mentem, contratos bêbados não mentem, mulheres enviadas gritam que o império raspou o fundo do barril humano. O exército russo pode não perder, mas apodrece de dentro. E história mostra, um exército podre sempre cai sob o próprio peso. Após isso, ouvindo o próximo anúncio de vitória do Kremlin, lembre daqueles 5 bêbados, porque a realidade russa hoje espelha suas imagens miseráveis. Agora, olhemos para o lado ucraniano. Enquanto escritórios de recrutamento russos viram caças humanas prisões. Enquanto do outro lado da fronteira na Ucrânia, as pessoas. Será que o cenário revolvesse para expor fraquezas russas? Após a revelação do caos álcool induzido no exército russo, com desertores quebrados e elites falidas, surge uma pergunta. O Kremlin está preparado para o colapso iminente? O odor de álcool e sangue misturados no ar, toques dolorosos de ossos fraturados ecoando em gritos noturnos. Reviravolta chocante, comandantes viram carrascos, enviando desertores como isca viva. Mas e se isso fosse só o começo, com mulheres arriscando vidas em missões mortais? Pense nos 100 gramas diários virando moeda corrupta, sabotagens bêbadas sinalizando para drones ucranianos avançados. Que segredo oculto explica por que oficiais também fogem, levando armas caras? Após explorar elites afundadas em vício, com o VDV perdendo prestígio e o 180º regimento virando antro de bebida, aprofundamos nas deserções massivas. 25.000 do Distrito Central só, oficiais incluídos roubando equipamento. Relatórios ucranianos e de direitos humanos pintam cenários intoleráveis, enviados sem munição, abandonados no frio gélido, cheiro de pólvora e vodka pairando. Um grito de Sergei Golsiko ecoa. Missões suicidas, punição prisional longa. O Kremlin responde com justiça brutal. Uma ligação interceptada revelando pernas quebradas como bite, sensação tátil de ossos estalando, sons de pancadas surdas. Desertadores em fossas, famintos e batidos, forçados a avanços letais. Isso lembra verdadeiras quadrilhas, não exército honrado. Com milhares morrendo, mutilados, fugindo, Putin esgota reservas. Prisões vazias, pobres exauridos, agora mulheres na linha de fogo. E quanto à próxima camada de vergonha? Um fato inacreditável emerge, humilhando o orgulho russo. Unidades femininas apresadas, enviadas a infiltrações suicidas, vestidas de civis para espionar, vozes tremendo diante da morte certa. Enquanto bêbados sinalizam o caminho do inimigo, corpos mutilados servem de isca, e elite se destroem. Reviravolta inesperada. Essas mulheres serão o ponto de ruptura final? Sons de botas femininas tropeçando em neve úmida, aromas de café frio como conforto falso, toques de escopeta fria nas mãos trêmulas. Será que o império de Putin, com seu exército podre, verá vilões internos derrubarem a estrutura? Após expor o ciclo de alcoolismo sabotando missões, com sinais bêbados atraindo fogo ucraniano e oficiais bêbados enviando suicidas, avançamos para as mulheres forçadas ao combate, culminação do desprezo humano. Frente de Pokrovsk, 56º Regimento forma unidades femininas por perdas brutais, falta de homens. Elas infiltram em civis, espiam posições, alvos diretos, viagens sem volta. Relatório de Aetas. Vidas nas mãos cruéis de comandantes sem piedade. Quem imaginaria um exército reduzido a isso? Humilhação total. Reviravoltas chocantes esperam. Enquanto propaganda canta vitória, realidade chora dor.
com 50.000 fugas gritando fracasso. E se isso sinalizasse o fim inevitável? Ruídos de invasivos sobre terreno lamacento, odores pungentes de álcool e sangue, texturas ásperas de armas abandonadas. O Kremlin preenche vazios com prisões e agora mulheres, direção final para o abismo? Após desenhar o panorama amplo de contradições russas, bêbados impotentes versus comandantes brutais, elites fratricidas versus unidades femininas suicidas, a guerra de Putin roubou honra militar, deixando feridas podres. História adverte. Apodrecimento interno leva a colapso, lá fora cidades ucranianas em ruínas, aqui exército de bêbados e fugitivos. Mas sempre há uma surpresa esperta. Contra esse pano de fundo, o lado ucraniano brilha. Escritórios russos caçando homens como presa, prisões esgotadas. Do outro lado, na Ucrânia, as pessoas fluem voluntariamente para defender terra natal. Sons de norte frio e aroma de pão frescos, toques de tinta moderna em bandeiras erguidas. Pergunta humilhante: será que o exército podre de Putin aguenta o fogo resistente ucraniano? Reviravolta final. Com mulheres russas chamadas a lutar, mas ucranianas apoiando atrás de linhas seguras, quem realmente indicará a decomposição? No inverno reinante, o que emerge como alerta gritante? 50.000 desertores correspondem à fadiga russa não glória propagandeada. Quem revelará a próxima humilhação? Após proclamar desertores como lixo atirado de volta, com pernas quebradas ecoando fratura humana, surge urgência. O exército esfarrapado resistirá? Clímax envolvente. Enquanto russos bebem para esquecer perigos, ucranianos avaliam resiliência, sensação de vitória próxima, sons de drones sobrevoando, cheiros de solo libertado. Ctrl 307 Imagine, 10 anos de propaganda martelando temor nos corações. Com desfiles na Praça Vermelha ostentando poderes aéreos especiais, animistas de mísseis e personicos velozes e paradas de soldados disciplinados marchando sob neve fresca. Mas interessa ver a podridão real por trás dos bilhões gastos nessa fachada mentirosa? Preocupa-se com um vídeo viral que brotou online, desmoronando a imagem gloriosa do exército russo em segundos desoladores? Esse clipe não é ficção risível. É crua realidade com bêbados balbuciando indignos, fisicamente impossíveis naquelas muralhas vermelhas, clamando contra contratos forçados enquanto neige cai e vodka gela dedos rígidos. Por que justo eu, retrucando em meio a gargalhadas idiotas? Você já ouviu falar do caos interno que devora forças armadas de cima para baixo? Imagine o cheiro acre de vodka misturado ao suor gelado de trincheiras lamacentas, onde o álcool não é só vício, mas uma arma que sabota tudo. Relatos chocantes revelam brancos infiltrados em unidades russas, minando operações com sabotagens silenciosas. Desertores fogem para as linhas frontais, revoltados com a brutalidade de seus superiores, enquanto mulheres no exército enfrentam assaltos que representam o fundo do poço do desprezo. E se isso for só o começo de um colapso total? O que acontece quando o inimigo maior está dentro das próprias fileiras? Essa é a realidade sombria do exército que o líder russo tanto tenta projetar como invencível. Se você acha que estamos exagerando, prepare-se para mergulhar no coração dessa ilusão. Os problemas graves se acumulam nas veias das elites aerotransportadas, conhecidas como VDV. Essas unidades sempre foram o orgulho. Elas recebem o treinamento mais rigoroso e o equipamento de ponta. Para o Kremlin e seu líder, o VDV é como um emblema reluzente de poder. No entanto, quando olhamos para o 180º Regimento de Assalto, na frente de Zaporíjia, o brilho se transforma em trevas profundas. Relatos de movimentos de resistência ucranianos, aliados a fontes de inteligência confiáveis, pintam um quadro devastador. Esse regimento virou um antro de reabilitação disfarçada, ou, para ser preciso, um epicentro de alcoolismo, longe de ser uma força militar coesa. De acordo com reportagens da mídia independente, o consumo de álcool no 180º Regimento é tão rotineiro e aceito que os soldados mal se lembram do que é estar sóbrio. Um depoimento impactante resume o inferno diário. O famoso 100 gramas para o moral virou norma oficial no dia a dia. Os combatentes recorrem a bebidas baratas e perigosas, pior que as balas inimigas que os ameaçam. Imagine-se na linha de frente. O ar úmido carrega o fedor de terra molhada e fumaça distante. De frente para você, a Ucrânia com seus drones avançados e táticas precisas. Seu companheiro de trincheira vacila. O corpo pesado de vodka caseira ou álcool industrial que queima a garganta como fogo. Mas o drama não para no vício.
O verdadeiro horror é como essa multidão embriagada atrai o próprio exército. Os relatos se multiplicam como ecos em uma caverna escura. Soldados russos alcoolizados falham em vigias noturnas. O silêncio da noite é rompido por tropeços e risos incoerentes, expondo toda a unidade a infiltrações ucranianas. E o pior, não há vestígio de ordem nesse caos. Combatentes embriagados gritam na escuridão da frente, acendendo lanternas que piscam como sinais desesperados para a artilharia ucraniana. Estamos aqui, atirem em nós, murmuram vozes roucas, num tom que mistura pânico e delírio. E o mais absurdo, surgem cenas que parecem saídas de uma farsa trágica. Há casos documentados de soldados alucinando ou tomados por paranoia. Efeitos do álcool que os levam a atirar em seus próprios postos, ou a descarregar armas contra sombras inexistentes. O suor frio escorre pela pele, o coração acelera com visões fantasmagóricas. Então, qual é o plano por trás dessa loucura? Onde estão os oficiais responsáveis pela disciplina? A resposta corta como uma lâmina fria. Eles fazem parte do ciclo vicioso. Um soldado bêbado é um soldado controlável, sem forças para questionar ordens absurdas. Por que estamos aqui, morrendo em vão? Um combatente sóbrio ousaria indagar, mas o embriagado só segue, olhos vidrados. Relatos de fontes internas confirmam, oficiais incentivam o vício como um recurso tático cruel. Uma vez alcoolizados, é mais simples enviá-los em missões de alto risco, contra posições ucranianas fortificadas. Eles viram buchas de canhão em meio ao torpor alcoólico, algo que um homem lúcido evitaria a todo custo. Mas essa complacência já gerou um desastre irreparável. Brigas entre embriagados eclodem como tempestades repentinas, dividindo lealdades e enfraquecendo a coesão. Essa é a face do suposto elite aerotransportada de elite, o orgulho de um regime que desmorona. O que ocorre quando o alcoolismo corrói um exército inteiro? Ele se desfaz por dentro, e é exatamente isso que vemos agora nas forças russas. Apenas 10% das tropas totais na Ucrânia já mostram sinais de abandono em massa. Pense nisso, 1 em cada 10 soldados larga as armas, e some nas sombras. 25 mil combatentes e oficiais desertaram só do Distrito Militar Central. Não são só os recrutas rasos. Oficiais fogem também, levando equipamentos valiosos consigo. Segundo inteligência militar ucraniana, o principal motivo para essas fugas é o sofrimento insuportável das condições. Enviados à força para as linhas de frente, sem munição, largados para o abandono total. Um soldado chamado Sergei Golsikov gritou em tribunal, ecoando a dor de muitos. Fomos mandados em missões sem quase nada, sem coordenação entre líderes. E a punição? 8 anos atrás das grades. Defensores de direitos humanos resumem em uma frase cortante. Para o Ministério da Defesa, as pessoas são descartáveis. Soldados que sentem esse desprezo, preferem celas frias a uma morte certa, ou se escondem em florestas úmidas, o coração batendo forte no escuro. Mas o Kremlin recorre a táticas ancestrais para conter a debandada. Em vez de julgamentos justos, comandantes aplicam sua própria lei brutal, para recolocá-los na engrenagem da guerra. Uma ligação interceptada pela inteligência ucraniana revela o horror sem filtros. O que um soldado russo diz sobre um desertor capturado perto de Mariupol? Ele volta logo, com membros quebrados. Servirá como isca para os ucranianos. Você ouviu certo. Visualize um exército que mutila seus próprios, e os devolve à frente como armadilhas vivas. A maioria dos desertores apodrece em buracos improvisados, famintos, exaustos, forçados de volta a assaltos que beiram o suicídio. Isso não é ordem militar, parece o código de uma organização criminosa sombria. O alcoolismo apodrece as fileiras. As deserções derretem as estruturas. Milhares perecem. Milhares ficam incapacitados. Dezenas de milhares abandonam tudo. Então, líder russo, como preencher esse vazio humano colossal? Prisões foram esvaziadas, mas não bastou. Regiões pobres foram sangradas, ainda insuficiente. Agora, chega a vez das mulheres russas. Não nos bastidores. Não em hospitais ou cozinhas, mas diretamente na linha de fogo. Relatórios de inteligência da frente de Pokrovsk mostram o desespero final. De acordo com partisans locais, o 56º Regimento de Fuzileiros Motorizados forma unidades de assalto femininas, para tapar buracos de perdas imensas. Essas mulheres vão à frente, pela escassez de contratados e mercenários. Não só como atacantes, mas em missões de infiltração arriscadas. O esquema é claro e cruel. Se o avanço falha,
vestem roupas civis, se misturam à população local, espionam e relatam posições ucranianas. Isso as torna alvos legítimos sob leis de guerra. O comando russo as envia intencionalmente para um bilhete só de ida. Um trecho gelado nos relatos diz: não há volta para elas. Suas vidas pendem da misericórdia de superiores impiedosos. Agora veja o quadro amplo. De um lado, soldados que mal se erguem, embriagados, sentindo-se traídos. Do outro, líderes que quebram seus próprios, e os jogam em valas escuras. De um lado, unidades de elite aerotransportada atirando entre si por ciúmes alcoólicos. Do outro, equipes femininas de assalto, porque os homens sumiram. A campanha na Ucrânia não só arrasou cidades vizinhas. Ela destruiu o mito do exército russo, sua honra, seu amanhã. Gritos de vitória ecoam em canais controlados, mas no solo, só se ouve o lamento de soldados atolados na lama. Membros partidos, pensamentos suicidas, tentativas de fuga desesperada. 50.000 desertores não mentem. Contratos assinados por embriagados não enganam. Mulheres na frente gritam que esse império raspou o fundo do barril humano. O exército pode não cair em batalha, mas apodrece de dentro para fora. E a história nos ensina isso com clareza. Um exército corroído, por maior que seja, desaba sob seu próprio fardo. Após essas imagens, quando ouvir o próximo anúncio de triunfo do Kremlin, lembre daqueles 5 soldados cambaleantes. Porque a verdade russa hoje reflete exatamente esse caos. Agora, vire o olhar para o outro lado da fronteira. Enquanto centros de recrutamento russos viram caçadas humanas, prisões ucranianas transformam vidas em escudos de esperança. Mas como? O que os une contra as sombras? Imagine o caos noturno na linha de frente. Soldados embriagados, tropeçando nas trincheiras lamacentas, expõem toda a unidade a infiltrações ucranianas. Sem disciplina alguma, eles gritam no escuro, acendem lanternas que piscam como sinais de traição para a artilharia inimiga. Estamos aqui. Atirem em nós. Ecoa o berro desesperado, um erro tragicômico que transforma a defesa em alvo fácil. Mas e se isso fosse só o começo de um colapso ainda mais profundo? Relatos chocantes revelam soldados alucinando sob os efeitos do álcool. Paranoia os faz atirar em fantasmas invisíveis, confundindo sombras com ameaças. O cheiro acre de vodka barata paira no ar úmido das posições, misturado ao fedor de suor e lama. Eles disparam contra si mesmos, contra seus próprios abrigos improvisados, até contra as armas que deviam proteger. O que diabos está acontecendo nessa estrutura marcial outrora temida? Onde estão os oficiais russos, aqueles guardiões da disciplina de ferro? O problema é cruelmente simples, e vai te gelar a espinha. Os comandantes também mergulham nesse vórtice de bebedeira. Porque um soldado alcoolizado é um que não questiona. Ele não indaga porque marcham para o abismo sem fim. Relatórios da Atecha pintam um quadro sombrio. Os oficiais veem os embriagados como recurso descartável. Uma vez dopados pela garrafa, é mais fácil empurrá-los para missões impossíveis, como esquadrões de assalto contra posições ucranianas inabaláveis. Pense nisso, um homem sóbrio hesitaria diante do suicídio iminente. Mas um afogado em álcool avança cego num surto de fúria etílica. No entanto, essa tolerância venenosa já explodiu em desastre total. Soldados bêbados atiram uns nos outros. Comandantes viram alvos de sua própria loucura. Esse é o retrato patético da elite aerotransportada de Putin, os VDV, outrora orgulho do Kremlin. E agora, o que ocorre quando o alcoolismo corrói um exército por inteiro? Ele desmorona de dentro para fora. E é exatamente isso que devora as forças russas na Ucrânia neste momento. Isso afeta apenas 10% do total de tropas enviadas. Reflita, 1 em cada 10 soldados abandona as armas e foge desertando. 25.000 militares e oficiais sumiram só do Distrito Militar Central. Não são só os recrutas rasos. Oficiais de alto escalão desertam também, levando equipamentos e armas consigo. De acordo com a inteligência militar ucraniana, o RUR, a causa principal é o sofrimento insuportável das condições de serviço. Enviados à força para as linhas de frente, deixados sem munição, abandonados à própria sorte para perecerem na lama gelada. Um relatório da Medusa traz o grito de um soldado chamado Sergei Golsikov, ecoando em tribunal. Ele bradou que os mandaram em missões com quase nenhuma bala. Sem coordenação entre comandantes, o caos reinava como um vendaval impiedoso. Qual foi a resposta do sistema? 8 anos de prisão, uma sentença que esmaga a alma como correntes frias.
Defensores dos direitos humanos como Ivan Shuvaliev resumem em uma frase cortante: para o Ministério da Defesa, as pessoas são lixo descartável. Soldados que sentem esse desprezo, preferem as grades geladas da cela a uma morte certa no fronte. Ou se escondem nas florestas escuras. O coração acelerado pelo medo tátil de galhos que arranham a pele. Mas e se o Kremlin, em pânico, recorresse a métodos medievais para deter essa fuga em massa? O que viria a seguir nesse pesadelo de lealdade forçada? Golsikov gritou no tribunal que foram enviados em missões com quase nenhuma munição. Não havia coordenação entre os comandantes. E a resposta? 8 anos de prisão. Defensores de direitos humanos como Ivan Shuvaliev resumem tudo em uma frase cruel. Para o Ministério da Defesa, as pessoas são descartáveis. Soldados que enfrentam esse tratamento desumano preferem a prisão à morte, ou fogem para as florestas, se escondendo no escuro úmido, ouvindo o vento sussurrar segredos de medo. Mas será que o Kremlin permite essa fuga? Imagine métodos medievais para deter os que abandonam. Em vez de tribunais, comandantes aplicam justiça própria, forçando o retorno à engrenagem da guerra. Uma ligação interceptada pela inteligência ucraniana, o RUR, expõe a brutalidade. O que um soldado russo diz sobre um desertor capturado perto de Mariinka? Você vai receber um soldado com pernas quebradas. Ele chega com braços e pernas feridos. Vai servir como isca para os ucranianos. Ouviu direito? Pense no cheiro de terra molhada e dor, em um exército que machuca os seus para mandá-los de volta às linhas de frente como armadilhas vivas. A maioria dos desertores é jogada em buracos escuros, chamados de poços famintos maltratados, e então empurrados para ataques quase suicidas. Isso não é ordem. Parece táticas de uma organização criminosa, ecoando gritos abafados no silêncio da noite. O alcoolismo corrói o exército por dentro como ferrugem em metal frio. As deserções derretem as fileiras, deixando um vazio gelado. Milhares de soldados morrem. Milhares ficam mutilados, sentindo o peso de feridas que nunca cicatrizam. Dezenas de milhares desertam, fugindo do caos. Então, Putin, como o Kremlin preenche esse abismo humano? Vazioaram as prisões, mas não bastou. Drenaram regiões pobres, ainda insuficiente. Agora é a vez das mulheres russas. Não no apoio em hospitais ou cozinhas, diretamente nas linhas de frente, sob o fogo cruzado. Relatórios de inteligência do fronte de Pokrovsk revelam o último carta desesperada da Rússia. E se eu te disser que o colapso vai além, tocando o coração da elite? O que acontece quando até as mulheres são sacrificadas assim? Você imagina um exército gigante, uma máquina de guerra temida em todo o mundo, com milhões de soldados treinados para conquistar? Agora pense nesse império se desmoronando por dentro, não por inimigos externos, mas por sombras que consomem suas próprias fileiras. Alcoolismo desenfreado, deserções massivas e até mulheres jogadas nas linhas de frente como último recurso. Essa não é ficção, é a realidade cruel do exército russo na Ucrânia. Quantos impérios caíram assim, humilhados pela própria podridão? Em resumo da emergência anterior, o Kremlin esvaziou prisões e regiões pobres para preencher as lacunas, mas não bastou. Agora, é a vez das mulheres russas, não no apoio, mas diretamente na linha de fogo, onde cada passo é uma sentença de morte, conforme relatórios de inteligência do fronte de Pokrovsk. Imagine o desespero crescente, o ar pesado com o cheiro de vodka barata e o eco de gritos de traição. Você pode acreditar que um general vê seus próprios homens como lixo? E se isso fosse só o começo de uma avalanche? Que segredo perigoso eles escondem dos olhos do mundo? Continue assistindo para descobrir como esses problemas colidirem com uma estratégia desesperada, questionando quem realmente ganha nessa guerra, os comandos cruéis ou o caos interno? Lembre-se do frio na pele, o frio do medo real, enquanto a neblina da bebida confunde a linha entre amigo e inimigo. Segundo o relatório da Etas Partisans, o 56º Regimento de Rifles Motorizados da Rússia começou a formar unidades de assalto femininas para compensar perdas devastadoras. Essas mulheres são enviadas à frente devido à escassez de soldados contratados e mercenários, não apenas como equipes de assalto, mas encarregadas de operações de infiltração. O plano é claro: se o ataque falhar, elas vestirão roupas civis, misturando-se à população local, espionando e reportando posições ucranianas. Isso as torna alvos diretos segundo as leis da guerra. O comando russo intencionalmente as envia à morte em uma viagem só de ida.
A declaração seguinte no relatório da ETAS é arrepiante. Não há retorno para essas mulheres. Suas vidas dependem unicamente da misericórdia de seus superiores. Pense nisso. O fim de uma era de honra? Sentia o cheiro de terra úmida sob os pés, o peso invisível do perigo iminente. Como o império que pregava poder ilimitado chega a essa humilhação total? Sinta a tensão subindo, o coração acelerando com a verdade chocante de como a guerra engole tudo. E se essas vítimas fossem as últimas gotas de sanidade restante? Você pararia para questionar a própria loucura que guia tudo isso? Agora veja o panorama maior. De um lado, soldados que mal ficam de pé por causa da embriaguez, clamando ter sido enganados. De outro, comandantes que lidam cruelmente com deserções. De um lado, unidades de paraquedistas elites que se voltam uns contra os outros devido ao álcool. De outro, equipes femininas de assalto lançadas à frente porque não restam homens. A guerra de Vladimir Putin na Ucrânia não só devastou cidades ucranianas, mas arrasou a lenda, a honra e o futuro do exército russo. Gritos de vitória ressoam nos canais de propaganda. Mas a realidade no chão é o choro de soldados atolados na lama, tentando escapar de um pesadelo que parece sem fim. Você ouve o sussurro do vento carregando segredos de traição? Ainda há esperança nesse abismo? Questiono. Quantos impérios antes caíram assim? Descubra a próxima camada de podridão que pode virar tudo de cabeça para baixo. 1000 desertores não mentem. Contratos assinados por bêbados não mentem. Mulheres enviadas à frente gritam que esse império raspou o fundo de seus recursos humanos. O exército russo talvez não esteja perdendo batalhas, mas apodrece por dentro. E a história nos ensina, um exército podre, por maior que seja, acabará colapsando sob seu próprio peso. Ouvindo o Kremlin anunciar vitórias, lembre-se daqueles 5 soldados bêbados, pois a realidade russa hoje reflete exatamente suas imagens. Agora vamos olhar o lado ucraniano, onde gabinetes de recrutamento se transformam em centros de caça humana, enquanto prisões do outro lado da fronteira lotam com prisioneiros russos. Sim, enquanto gabinetes de recrutamento russos viram arenas de desespero, no lado ucraniano, as pessoas se unem voluntariamente, sentindo o calor de uma resistência coletiva. Lembre-se de uma breve memória, num flashback o cheiro acrescente de pólvora misturada com o aroma de terra molhada, o toque gelado do metal de uma arma abandonada nas mãos, o som distante de passos apressados fugindo da luz da manhã quebrada. E se essa resistência fosse a chave para o fim dessa loucura? Mas espere, quem realmente controla o caos agora? As ruínas do Império, um exército apodrecendo por dentro, recruta forçado, deserções em massa e mulheres lançadas ao abismo da guerra. Será que Putin consegue esconder essa podridão? Imagine as pernas quebradas dos desertores, servindo de isca, enquanto soldados bêbados sinalizam para o inimigo com lanternas. Você ouviu direito, 25.000 desertores só em um distrito, e oficiais fugindo com armas. Isso não é ficção, é o colapso real da máquina de guerra russa. Quantos mais morrerão antes do inevitável? Nas últimas décadas, o exército russo semeava terror com mísseis hipersônicos e marchas disciplinadas. Mas atrás da propaganda de bilhões, vídeos recentes expõem um abismo. Um vídeo emergiu online, destruindo a aura militar em segundos. Não é comédia. Paredes cobertas de neve na Praça Vermelha? Impossível, literalmente eles não podem estar lá. Por que você não assinou o contrato? Questiona um oficial. Eu me recuso, responde os soldados. Você era perigoso, insiste o inimigo. O terror se transforma em caos, soldados fugindo, clamando ingênuo por contratos, enquanto o álcool domina. Sinta o cheiro acre de vodka barata misturado ao suor frio do medo, o barulho de vozes tropeçando em noites frias. O som de garrafas quebrando contra o chão gelado, sensações de vertigem que levam a alucinações, corpos tremendo sob o efeito de substâncias tóxicas. Isso não é acidente, é a nova doutrina militar de Putin. Generais açougueiros enviam tropas bêbadas para missões suicidas, sabotando a própria máquina. Hoje revelamos o maior desastre operacional contra o alcoolismo. E ainda há evidências de brancos dentro das unidades, sabotando lançadores. É inimigo interno? Cliff-Luor. Mas e os desertores que lutam contra comandantes violentos ou as mulheres militares sofrendo assaltos? Esse desprezo vai além, questionando o estado de um exército e nação que Putin tenta salvar. Você acha que a liderança percebe esse vírus letal?
Partindo do vídeo chocante que expôs a criação forçada de soldados e o domínio do álcool, mergulhando no centro de reabilitação disfarçado de elite, tropas bêbadas sabotam posições, sinalizando artilharias inimigas com lanternas em noites escuras. Soldados alucinados vadeiam trincheiras, esquecendo armas e aliados, enquanto oficiais bêbados lideram missões suicidas sem coordenação. O drink moral de 100 gramas virou norma, com álcool de baixa qualidade substituindo balas ucranianas. Sinta o paladar amargo de destilados industriais queimando gargantas, barulhos de gargalhadas delirantes ecoando em acampamentos lamacentos, toques ásperos de garrafas sujas contra peles machucadas. Soldados incapazes de se levantar, reclamando traição gritam. Isso leva a exposições totais a infiltrados ucranianos, ataques sem disciplina. Onde estão os oficiais rigorosos? Eles mesmas hábil presos no ciclo, enviando esquadrões suicidas bêbados contra posições ucranianas, facilitando execuções fatais. Cliff, mas quando o alcoolismo vira arma letal, causando choques internos, 25 mil desertores e oficiais fogem levando armas, enquanto Putin esvazia prisões e regiões pobres. E o pior, mulheres lançadas à linha de frente. Imagine combatentes femininas mandadas para missões de infiltração sem volta, vestindo roupas civis para espiar ou morrer com misericórdia zero. Isso grita, o Império raspa o fundo dos recursos humanos. Você viu um exército tão apodrecido colapsar sob seu próprio peso? De deserções em massa e oficiais fugindo com equipe, passando por prisões esvaziadas e regiões drenadas, chegamos à medida desesperada. Rússia forma unidades femininas de assalto nas frentes. Não para apoio mas para linhas de frente, espionagem e ataques suicidas. Mulheres disfarçadas infiltram vilarejos, relatando posições sob risco direto de morte. Não há retorno para elas, vidas nas mãos de comandantes cruéis revela relatórios. Enquanto o lado ucraniano contrasta, recrutamento voluntário, milhares alinhando-se 10 candidatos por vaga em unidades especiais. Brigadas como a terceira de assalto usam redes sociais, comandantes compartilham refeições iguais. Sinta o aroma fresco de comida compartilhada em mesas simples, sons de risadas coletivas e treinamento transparente, toques firmes de apertos de mãos sinceros. Motivação russa, dinheiro efêmero, lealdade até o primeiro tiro. Ucraniana, defender lar, taxas de deserção ínfimas. Historicamente, exércitos apodrecidos desabam inevitáveis. Após ver este vídeo, lembrem dos bêbados ao ouvir triunfos do Kremlin, pois sua realidade espelha ilusões em crise. Cliff, mas agora o confronto final. Enquanto o recrutamento russo vira caça humana, ucraniano floresce em voluntários leais. Quem vencerá nessa guerra de vontade? Você sacrificaria tudo por dinheiro ou por casa? Paródia do Império. Invisível na propaganda, sangrava cidades ucranianas e seu próprio futuro. Vitórias gritadas oculta choro de soldados quebrados, fugitivos escondidos nas florestas frias. 50 mil desertores não mentem, contratos bêbados gritam verdade, mulheres enviadas clamam fundo esgotado. Exército pode não perder batalhas, mas define interno. História ensina, exércitos grandes apodrecidos desmoronam sob peso próprio. Após vídeo, ao ouvir anúncios de vitória do Kremlin, lembrem 5 embriagados, pois realidade russa espelha suas imagens distorcidas. Agora, lado ucraniano. Enquanto governos russos transformam centros de recrutamento em caças humanas, prisões, fronteira da Ucrânia, pessoas aceitam desafios escolhidos. Não propaganda, fato com números. Últimos 6 meses, Ministério da Defesa ucraniano revela, milhares voluntários em centros civis, plataformas como LobbyX e o Work.ua. Aplicações para unidades especiais excedem 10 vezes vagas disponíveis. 10 voluntários disputam uma posição, sabendo que não serão tratados como lixo. Dependendo habilidades, servem operando drones MQ-9 Reaper mecânicos, desenvolvedores médicos. Exemplo icônico. Terceira Brigada de Assalto, oposta à estrutura russa pesada. Usam mídias sociais, treinamentos transparentes, comandantes partiram comida. Resultado, milhares aplicações mensais versus 70 mil russos fugindo convocação. Diferença motivação e noutreu essencial. Soldado russo, frente ucraniana território desconhecido. Vídeos interrogatórios repetem, vieram dinheiro, quitar dívidas. Diferença motivação. Frente russa patrimônio estranho, lealdade material dura tiro inicial. Para o ucraniano, frente lar natal. Por isso deserções ucranianos incomparavelmente inferiores russas, pois povo. Olha só,
Quem diria que ao invadir outra nação, uma potência como a Rússia detonaria sua própria máquina de guerra por dentro? O exército russo, outrora temido, agora afunda em caos invisível, com propaganda mascarando uma realidade horrível. Mas hoje vamos mergulhar fundo nesse colapso, revelando como o álcool e a deserção corroem a força imperial. Prepare-se para uma reviravolta chocante. E se o verdadeiro inimigo da Rússia estivesse dentro das suas próprias fileiras? Imagine o cheiro acre de vodka barata impregnando o ar das trincheiras, o gosto amargo queimando a garganta dos soldados enquanto eles trocam tiros no escuro. Sons de risos embriagados ecoam na noite, misturados aos gritos de paranoia que denunciam posições para o inimigo. Por que transformar guerreiros em bêbados vulneráveis? Essa é a nova doutrina da tropa russa, inspirada por generais que enviaram milhares para solo ucraniano, agora confrontados com um exército branco, de civis coagidos, que prefere a fuga ao combate. Pense nisso, um exército que cria seu próprio veneno interno, sabotando missões com álcool que custa menos que balas. E enquanto unidades de elite, como a VDV, desintegram-se em buracos de álcool. Um relatório chocante do 180º Regimento de Assalto revela um centro de reabilitação que é tudo menos militar, onde álcool de gênio motor substitui o treinamento. Cada gole baixa as defesas, expondo unidades inteiras a infiltrações inimigas, com bêbados gritando pedidos de fogo amigo. Você pode ouvir o zunido distante de drones. Sentirem a terra úmida sob os pés enquanto personagens humilhados por oficiais igualmente encharcados mandam-os para missões suicidas, como esquadrões bêbados que lutam pior que ferrugem. Mas aqui vai a reviravolta. Esses oficiais não são vítimas. Eles encorajam o vício para dobrar soldados facilmente. Será que isso derrubará uma força de 300 mil? Puxando do caos anterior, onde oficiais bêbados mandam bêbados para a morte certa, vemos como a deserção aprofunda o abismo. Aqueles que fogem enfrentam horrores invisíveis, não por honra, mas por sobrevivência. Mas e se dissermos que 50 mil desertores não mentem, e oficiais levam armas consigo? Segundo a inteligência ucraniana no Distrito Militar Central, condições intoleráveis forçam a fuga, sem munição, coordenação zero, enviados para morrer. Um soldado chamado Sergei Golsikov gritou na corte sobre missões vazias, pagando com 8 anos de prisão. Defensores humanos resumem, para o ministério, homens são lixo. Preferem floresta ou cadeia a trincheiras. Mas o Kremlin recorre a métodos antigos, quebrando ânimos para manter a engrenagem. Escutem o grito abafado da terra, o peso sufocante de uniformes rasgados e o odor de medo misturado à lama. Quem imaginaria uma nação vazando prisões e regiões pobres, agora recorrendo ao último recurso? Mulheres em combate, não no apoio, mas infiltradas em linhas frontais. Inteligência do Fronte Pokrovsk revela o 56º Regimento Motorizado criando unidades femininas de assalto, compensando perdas brutais. Elas se disfarçam civilmente para espionagem, tornando-as alvos implacáveis sob leis de guerra. Sem retorno. Vidas dependem da misericórdia de comandantes implacáveis. Imagine o toque frio de armas nas mãos, o sussurro de ordens finais que soam como sentença. Uma pergunta retórica que queima. Será que Putin raspa tanto o fundo humano que envia mães para a guerra sem volta? A humilhação final chega quando bêbados e desertores colidem com essas esperanças forçadas. O exército não perde batalhas, ele apodrece. Da degradação em que mulheres são sacrificadas como peões descartáveis, vejamos o lado oposto. Motivação que faz a diferença. Para russos alistados, guerra é território estranho. Vídeos de interrogatórios mostram recrutas por dinheiro pagando dívidas. Documentários de um império em queda, onde Putin prometeu grandeza, mas cria regime de dor que embriaga soldados, humilha oficiais e força gêneros inteiros ao fronte. Eles desertam aos bandos, mas ucranianos defendem lares. Sons do peito acelerado contra o vento frio, cheiro de terra fresca defendida, tato de pedras nas mãos para barrar invasores. Por que motivação material endurece só até o primeiro tiro, enquanto amor ao lar mantém firmes? Em revistas ucranianas de 2025, confiança no exército ultrapassa 90%, apesar fadiga e dor. Russos subornam para tirar filhos do alistamento, contrabandeando ao estrangeiro. Kremlin proíbe palavra guerra por medo próprio. Enquanto isso, a nação adversária arma civis e diz, defendamos juntos. Putin clinga a lógica stalinista. Quantidade vence, enviando massas para mortes vãs. Mas guerra moderna mudou. Estrutura horizontal ucraniana permite decisões rápidas contra a hierarquia vertical russa. Onde comandantes de tanques aguardam ordens de Moscou.
Russos seguem ordem cegamente, ucranianos inovam, parando máquina de guerra maciça com inteligência. Agora trazem terror à Rússia. Fato chocante, aqueles vídeos de bêbados russos não são meme, mas colapso visível. Termos técnicos, MQ-9 Reaper, IAC-38, IAC-141. Pausa, isso reflete realidade atual. O exército russo pode não cair externamente, mas fere-se gravemente de dentro. História confirma, estruturas podres desmoronam sozinhas. Após ver isso, lembrem bêbados gritando. É o retrato imperial hoje. Reviravolta final. Enquanto burocracia russa caça humanos, ucranianos unem-se voluntariamente. Pergunta que estremece. Quem realmente vencerá essa batalha de vontades? Enquanto o exército ucraniano, apesar de em menor número, parou e repeliu a imensa máquina de guerra russa com motivação e inteligência afiadas, levando medo diretamente para o território inimigo. E em resumo, aqueles vídeos de soldados embriagados que mostramos não são apenas clipes engraçados da internet. Esses registros capturam o desmoronamento de um império inteiro. Imagine o cheiro acre de vodka misturado ao suor gelado de desespero, ecoando nas trincheiras esburacadas. Vladimir Putin prometeu erguer a Rússia como uma superpotência invencível. Mas o que ele construiu? Um regime de fraqueza absoluta, onde seus próprios homens afundam em garrafas para esquecer o caos, ossos estalando sob punhos brutais de comandantes, e mulheres arrastadas para o fronte como última cartada desesperada. Sinta o peso dessa traição, corações partidos, sussurros de pânico no escuro, o gosto amargo de promessas quebradas. Quando os livros de história registrarem essa guerra, não vão focar no rugido de tanques ou no silvo de mísseis, vão mergulhar no fator humano, cru e inescapável. De um lado, uma força escravizada, buscando refúgio em névoa alcoólica, sem entender por que suas vidas se esvaem como fumaça. Do outro, uma vontade voluntária, pulsando com fogo da liberdade, defendendo cada pedaço de terra sagrada. Pergunte a si mesmo, ao longo dos séculos, algum exército zonzo já triunfou sobre uma nação sóbria, lutando pelo lar que ama? O rugido de invencibilidade da Rússia se estilhaçou como uma garrafa vazia rolando pelas estepes ucranianas, espalhando cacos afiados que cortam a ilusão. Nós vamos juntar esses pedaços, revelando a verdade nua, porque a propaganda adormece mentes, mas a realidade desperta almas. E aqui vai o golpe final que ninguém esperava. Enquanto o Kremlin grita vitórias vazias, documentos secretos vazados mostram que 50.000 desertores russos agora treinam com ucranianos, virando o jogo de dentro para fora. Como o império pode cair tão baixo traindo até seus fantasmas? A guerra não acaba com armas, ela rui com corações partidos.